Olá, eu me chamo Maria Gabriela Cardoso, eu sou proponente do projeto Publicação e Doação de 300 exemplares da revista Escribas, contemplado no edital catarinense, Circuito Catarinense de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, em 2025. Além de criadora da revista, eu também sou a editora, designer e sou responsável por todo o processo de marketing dela. A revista foi criada em 2023 e ela é uma extensão do Coletivo Escribas. O Coletivo Escribas ele foi criado em 2022 e nós temos cerca de 40 escritores do Brasil todo nele. E nesse coletivo, nós realizamos campanhas sobre o racismo, sobre a violência sexual, sobre a violência doméstica, sobre vários assuntos, assim como também realizamos presenças em bienais, em feiras literárias, e também realizamos projetos literários, Já tivemos alguns, e a revista é mais um deles. Um dos meus maiores objetivos quando eu criei o coletivo foi exatamente ajudar escritores iniciantes em suas carreiras, Tudo isso de maneira gratuita, visando a democratização da escrita e da leitura, E foi isso que sempre nós fizemos, Nunca cobramos nada, nem de quem produzia para o coletivo e nem de quem recebia, Tudo sempre foi de maneira gratuita, assim como na revista, A revista Escribas, ela funciona de maneira trimestral e ela realiza chamadas, para recebimento de trabalhos, por exemplo, textos, desenhos, fotografias, todos esses trabalhos do Brasil todo, Tem gente até de fora do Brasil que envia seus trabalhos, E nós não temos um tema fixo na revista, Normalmente a revista ela tem um tema na capa, para poder compor ali a arte toda, a estética da revista, mas os trabalhos que a gente recebe são totalmente livres, de tema livre. Então, assim, na revista nós temos textos que são de terror, textos sobre saúde mental, nós temos ali profissionais da saúde mental que fazem ali sua coluna, seus textos ali. Nós temos textos sobre maternidade, sobre cinema, enfim, diversos tipos de temas e de textos e de artes, A única coisa que eu não aceito, em hipótese alguma, é qualquer tipo de trabalho que incite a violência, o preconceito ou o ódio contra qualquer grupo social. Todos esses trabalhos, eles passam por uma curadoria feita por mim, E eles são ou não publicados na revista, Assim como também nós recebemos trabalhos dos próprios integrantes do Coletivo Escribas, Inclusive, alguns integrantes, eles já têm coluna dentro da revista, Já tem ali os seus leitores, já tem pessoas que acompanham e falam ali sobre seus trabalhos, sobre suas áreas. Tem, então, colunas sobre alimentação saudável, sobre saúde mental, sobre música, Então, assim, temos ali temas bem variados, para todos os gostos. Como a revista ela já existia de maneira digital e audiobook há 2 anos, esse projeto da publicação e doação dos exemplares, de 300 exemplares da revista Escribas, veio exatamente com o objetivo de tirar a revista do digital, e levar de maneira física, para as pessoas. Essa doação, ela tinha o objetivo de ser entregue em escolas, comunidades carentes, bibliotecas, aqui de Porto Belo, onde eu moro, Itapema e Bombinhas, aqui em Santa Catarina. Eu fui a responsável pelo projeto todo, desde a editoração, a criação e também a distribuição. Eu tive trabalhando comigo, o Walter Coutinho, que ele já é o ilustrador da revista desde o início, e também o Lucas Vilela, que ele é o responsável pela editora Beija-Flor, que foi quem fez a nossa publicação física, e a embalagem e o envio de todos os exemplares. Além das versões digitais, e do audiobook, que continuaram sendo disponibilizadas gratuitamente a todos. Após a seleção no edital, foram produzidos 300 exemplares
da revista Escrivas, que foram divididas em 2 edições, né, que foi a edição 8 e a edição 9, né? Essas foram as únicas edições físicas da revista. O restante todo foi digital e audiobook. Essas foram as primeiras edições físicas e também foi o meu primeiro edital. A execução seguiu à risca, né, a proposta do projeto. Os exemplares foram doados, né, tanto nas comunidades quanto nas bibliotecas e na escola. E esses 4 exemplares, né, que ficaram comigo, eles serão utilizados serão utilizados para divulgação, né, divulgações futuras e também para outros projetos do coletivo e da revista, né. Esses 2 exemplares aqui, são da 9ª edição, né, aqui, e esses 2 aqui são da 8ª edição. O nosso cronograma estava previsto para começar em abril, com a sua preparação toda desde janeiro de 2025, né? Mas o nosso projeto, ele só foi selecionado no edital no dia 16 de junho de 2025, na 2ª retificação do resultado. Então, assim, eu sabia que seria bem corrido, bem desafiador, né, fazer 2 edições em tão pouco tempo e ainda mais a distribuição, que era algo novo, né, pra gente, que desde então nós estávamos apenas na internet, né, mas eu resolvi encarar, né, e realmente foi, assim, um projeto incrível que marcou muito a minha vida. E eu tenho certeza que marcou a vida de todo mundo ali dentro do coletivo e da revista, né? Que era uma coisa esperada não apenas por mim, mas por todos os integrantes do coletivo, né? Que a gente já estava desde 2022 falando sobre isso, sobre ter uma revista e depois ter a revista de maneira física, e para que a gente pudesse alcançar mais leitores, né? Que é isso que todo escritor quer. A conta no Banco do Brasil foi aberta no dia 24/6 e o recebimento dos valores foi no dia 21/7. E com tudo isso, com tudo pronto, eu anunciei nos nossos perfis, né, que nós fomos selecionados, e então começamos as nossas chamadas e para as próximas edições da revista, que seriam de maneira física. As nossas chamadas para o recebimento de trabalhos para a 8ª edição, ela começou no dia 28/7. Nós recebemos mais de 100 trabalhos do Brasil todo. Foram selecionados 27 artistas para compor essa edição 8, né, da revista. O tema da capa foi a própria Lei Aldir Blanc, né, tanto que nós temos aqui o Aldir Blanc, né, desenhado. Na revista, o texto da revista e no texto da capa, né, que foi escrito por mim, eu explico tudo sobre a seleção no edital, né, sobre toda a seleção no edital, como que aconteceu tudo, como que essa lei, né, ela é importante para viabilizar projetos culturais para a população e também como uma forma de geração de renda para quem trabalha na cultura, né? Que é muito importante também. Nós também tivemos o nosso audiobook, né? Como eu falei, todas as edições têm, que é uma ferramenta importantíssima para a acessibilidade de pessoas tanto deficientes quanto pessoas que não têm ali muito tempo para fazer uma leitura, né? Mas querem escutar alguma coisa, né? Um conteúdo diferente. Então, nós também tivemos, e todos os vídeos postados no nosso perfil foram legendados, né, por uma questão de acessibilidade também. O lançamento digital da 8ª edição foi no dia 20/8. Ela foi disponibilizada gratuitamente na plataforma eZine, assim como diversas outras plataformas, né, de texto. Durante o mês inteiro nós postamos trechos da revista, né, para atrair leitores interessados em fazer a leitura ali no digital, e também já chamando as pessoas ali para as versões físicas, né. Os exemplares, eles chegaram no dia 2/9 e foi a partir daí que nós começamos todo o processo de distribuição da revista aqui na região de Santa Catarina. O primeiro local onde a 8ª edição foi distribuída foi na EEB Tiradentes, que é uma escola aqui da minha cidade, uma das mais conhecidas aqui da minha cidade, e que, por sinal, é uma escola onde eu me formei,
né? Então eu tenho conhecidos ali dentro que gostam muito de cultura, que também produzem, né? Então nós firmamos ali uma parceria para que as próximas edições também fossem entregues ali lá na escola. Essa distribuição aconteceu no dia 16/9 e foram doados 50 exemplares para os adolescentes e para as crianças, né? O meu objetivo não era obrigar as pessoas a pegarem um exemplar, né? Até porque 300 exemplares parece muita coisa, mas na verdade não são, né? A gente chega numa escola, por exemplo, com diversos alunos, você chega ali com 40, 50, em 10 minutos já foi tudo, né? É muita gente. Então, assim, o meu objetivo não era obrigar alguém a pegar um exemplar, né? Não era passar de sala em sala, entregando na mão de cada um, mas sim entregar para quem realmente queria um exemplar da revista, né? Então, essa distribuição foi feita por mim. No intervalo da escola, né? Nós colocamos, né? Eu e mais umas pessoas lá da escola, né? Que me ajudaram pra caramba. Nós colocamos nas paredes lá perguntando, né? Quem que gosta de arte, quem gosta de escrever, quem gosta de desenhar. Até porque o objetivo não era apenas entregar os exemplares, né? Mas também convidar os alunos para participarem das próximas edições, né? A próxima edição, que seria a 9ª edição, também era física. Então, a gente estava ali chamando as pessoas para participarem. E, assim, foi muito bacana. Nós tivemos uma resposta bem legal, assim, dos alunos, né? Que se interessaram bastante pela revista. A maioria, eu tava sozinha. Como eu tava sozinha fazendo essa distribuição, eu tive um pouco de dificuldade para fazer gravações de vídeos, né? Então, assim, mas todo mundo foi fotografado, né? Eu tirei fotos do local, né? Eu não obriguei todo mundo a tirar foto, né? Então, assim, mas foram bem poucas, né? Tanto da 8ª quanto da 9ª edição. Teve ali uma outra pessoa ali que não queria tirar foto, né? Eu falava assim, é bacana, é importante, né? Pra gente fazer divulgação depois. Mas nem todo mundo queria e eu não obriguei, né? Mas foram pouquíssimas pessoas, né? Tipo assim, eu acho que 5 pessoas, né? De 300 exemplares que foram distribuídos, 5 pessoas não quiseram tirar foto. Então nós temos tudo fotografado, né? Todos os alunos, né? Tivemos professores, a galera da limpeza também que se interessou. Todo mundo que se interessou, eu entreguei um exemplar e foi realmente assim muito bacana, muito bonito, né? O interesse das crianças e dos alunos ali no geral, né? O segundo local de distribuição foi na Biblioteca Pública aqui de Porto Belo, né? Onde foram doados 10 exemplares. Depois foi a vez da Biblioteca de Bombinhas, com mais 10 exemplares no dia 24/9. E no dia 29/9 foram doados 10 exemplares para a Biblioteca de Itapema. Essa distribuição nas bibliotecas não foi por acaso, né? E foi uma estratégia, na verdade, que eu encontrei para que as pessoas que não teriam ali a possibilidade de estar nas distribuições, né? Que as distribuições elas foram feitas focadas em determinados grupos e determinados locais, né? Eu já tinha mais ou menos em mente quem receberia, né? Esses exemplares. Então, as bibliotecas elas foram uma estratégia para as pessoas de fora, né? As pessoas que acompanham no Instagram, as pessoas ali da comunidade, né? Da comunidade, vizinhos, pessoas ali que queriam um exemplar ou gostariam de aparecer também nos próximos exemplares, nas próximas edições, né? Pudessem pegar um exemplar, né? Então, assim, foram 10 exemplares em cada biblioteca.
né? E no dia 4/10, nós fizemos uma parceria com a Pastoral da Criança, o Instituto Pitangueiras, a Associação Flor de Lis, que já essas instituições já realizam o acolhimento de crianças e famílias vulneráveis aqui de Porto Belo, principalmente dos bairros Vila Nova e Perequê, algumas partes do Perequê, aqui de Porto Belo, né? Eu já trabalho nessas instituições já faz uns anos, né? E já participei de projetos deles também. E nós fizemos essa parceria porque no dia 4/10 eles fizeram um evento, né? Eles fizeram um evento coletivo ali, que era um almoço para as famílias, né? E atividades para as crianças, brincadeiras para as crianças. Eles também têm os projetos deles, né? Incluindo literatura, né? Projetos voltados para literatura. E a revista também foi distribuída nessa ocasião, né? Então, assim, foram mais de 50 exemplares, assim, então foi realmente incrível, foi muito bonito. Novamente, eu distribuí a revista para quem realmente tinha interesse, né? Tinha muitas crianças lá que não tinham nem idade ainda para saber ler ainda. Algumas pessoas eram analfabetas. Essas instituições trabalham muito com catadores de latinhas também. Então, assim, algumas pessoas não tinham escolaridade, mas como assim, a revista ela não tem apenas textos, né? Ela também tem muito material visual. E tem fotografias, tem desenhos. Então, chamou a atenção das crianças, chamou a atenção de todas as pessoas e foi realmente, assim, foi incrível, foi muito bonito. Nós tiramos fotos lindíssimas, né? Foi uma distribuição incrível de verdade. Foi realmente uma oportunidade maravilhosa, né? E aí foi que nós encerramos os maiores eventos de doação, né? O restante já sobraram ali poucos exemplares, foram doados para pessoas aqui do bairro, pessoas conhecidas, familiares, amigos, enfim, todos os exemplares foram doados. Eu fiquei com esses 2 exemplares aqui, né? Como o nosso tempo era curto e a revista precisava sair, né? A próxima edição da revista precisava sair. As chamadas da 9ª edição foram abertas no dia 1/10, onde foram recebidos mais 100 trabalhos e todos os resultados saíram no dia 15/10, né? Nessas chamadas que nós fizemos, todas elas nós recebemos, além dos textos, nós recebemos também autorização de imagem, autorização de publicação. Quem participou teve que fazer ali assinatura e preencher ali um documentozinho para fazer a publicação. A capa da 9ª edição teve como tema a distribuição da 8ª edição da revista. Inclusive, todas as pessoas que receberam um exemplar saíram nas nossas páginas. A versão digital da 9ª edição ficou pronta no dia 20/10, assim como o audiobook também. Nós tivemos um atraso, né, por parte da entrega, como já estava ali se caminhando para o fim do ano, né, a demanda ali das editoras acabou aumentando, então os nossos exemplares só chegaram no dia 20/11. Nessa edição, tudo teve que ser feito de uma maneira um pouco mais corrida, né, do que na 8ª, por conta do final do ano, o término das aulas, a prestação de contas do projeto também, né? E como algumas instituições parceiras já tinham encerrado seus trabalhos, né, seus projetos, eu resolvi focar essa distribuição na escola e nas bibliotecas. Então eu aumentei um pouco o número de exemplares doados para as bibliotecas, né? Até porque o meu objetivo não era ficar com exemplares, né? Era para que eles de fato fossem distribuídos, né? A minha proposta do projeto é finalizá-lo, né, em outubro, né, mas ela foi finalizada em dezembro, nesse novo cronograma que a gente teve que adotar, né. Eu não vi necessidade de prorrogação do projeto, né, até porque dava para fazer naquele tempo ali, né. Nosso objetivo estava sendo alcançado. Então a distribuição da 9ª edição começou no dia 25/11, com 30 exemplares doados para a biblioteca aqui de Porto Belo. E
E no dia 26/11, nós tivemos mais 30 exemplares doados para a escola Tiradentes. E no dia 28/11, a revista foi distribuída nas bibliotecas de Itapema e Bombinhas, com 20 exemplares cada uma. E para finalizar, no dia 3 de dezembro foi quando nós terminamos a nossa distribuição. Foi quando eu fiz a última distribuição, né, da revista. E ela foi distribuída na escola Tiradentes novamente, com mais 22 exemplares. E o restante dos exemplares foram doados, né? Os 30 exemplares foram doados para a FCC, para a Biblioteca Nacional e para a Biblioteca Pública de Santa Catarina, conforme exigência do próprio edital, né? Nessa doação de 30 exemplares, eu doei um pouco de exemplares da 8ª edição, quanto da 9ª edição. Nós tivemos como parceiros nesse projeto o Jornal de Itapema, né, que fez a divulgação da nossa distribuição, o canal Concursos Literários, né, e o canal Seleções Literárias, que fizeram a divulgação das nossas chamadas. O projeto ele foi um projeto incrível, uma experiência maravilhosa, principalmente para mim, né, que fui a proponente. Nós seguimos à risca, né, a proposta, o orçamento, e conseguimos remanejar bem os imprevistos, tanto do atraso, né, por parte da entrega dos exemplares, quanto do próprio novo cronograma, né, que foi estabelecido por conta do resultado, né, do edital. Esse projeto ele foi muito importante também para todas as pessoas que trabalharam, né, tanto eu, quanto o meu ilustrador Walter, quanto o dono da editora, né, o responsável pela editora Beija-Flor, o Lucas, porque todas essas pessoas já faziam parte da revista, né, de alguma maneira, seja escrevendo, seja ilustrando. Então, assim, nós tivemos a remuneração dessas pessoas, né, de mim, do Walter, o Lucas, as pessoas que trabalham na editora Beija-Flor, né, tivemos um efeito muito bacana, né, e como eu falei no início, né, esse foi o meu primeiro projeto, né, muitas coisas eu não sabia, muitas coisas eu fui aprendendo com a prática, mas eu consegui entregar um projeto incrível, que eu tenho certeza absoluta que será o primeiro de muitos, né, muitos outros que virão, não apenas da revista, mas do coletivo, né, que eu pretendo que a revista ela tenha a continuidade, né, mais algum edital, assim, inscrever a revista em outros editais pra gente conseguir novamente a distribuição dela, novamente as versões físicas, né, e é isso, com certeza é um projeto, o primeiro projeto de muitos outros que virão. Olá, meu nome é Walter Jorge da Silva Coutinho, sou escritor, membro do Coletivo Escribas desde a sua fundação e colaborador da revista Escribas também desde o começo desse projeto. Depois de utilizar as minhas habilidades de ilustração digital para confeccionar as artes das capas da 2ª e da 6ª edição da revista, tive a honra e o privilégio de ser convidada pela Maria Gabriela Cardoso para ser o ilustrador oficial desse projeto. E assim, ilustrei a capa da 7ª edição e finalmente das 2 posteriores. E nesse vídeo aqui, eu vou contar um pouquinho sobre essas duas específicas, explicando detalhes sobre o meu trabalho na 8ª e na 9ª edição, ambas contempladas pela Lei Aldir Blanc. Desde o início ficou muito claro para mim que a proposta da revista Escribas sempre foi valorizar a escrita, os artistas, os autores independentes e a cultura de uma forma geral, de forma acessível, humana e diversa. E esse espírito acabou guiando completamente todas as decisões visuais dessas 2 capas. A 8ª edição
tem um significado muito especial porque ela representa um momento de vitória, de alívio e de celebração para todos os envolvidos no projeto. Foi a primeira edição contemplada pelo edital e isso trouxe não só um apoio financeiro, mas principalmente esperança, continuidade e reconhecimento. Por isso, desde o início, a proposta dessa capa foi clara. Ela precisava transmitir alegria, gratidão, renovação, vida e celebração. A escolha então foi homenagear o letrista e compositor Aldir Blanc, que deu nome a essa importante lei de incentivo, que tem um papel essencial no fortalecimento, no acesso e na valorização da cultura, dando a oportunidade para artistas e produtores culturais em todo o Brasil. Na capa então nós temos a sua figura, né, com uma expressão serena, um olhar leve voltado para o título da revista, como se de uma certa forma ele desse à nossa revista a sua bênção. Apoiado sobre a mão, sua pose é digna de alguém que observa tudo com muita tranquilidade, sabedoria e carinho. A imagem faz uma homenagem a ele, mas também personifica o conceito da própria lei como um símbolo de amparo, de legado, de cuidado com os artistas. As cores vibrantes, principalmente os tons de azul, lilás, roxo, foram também escolhidas justamente para transmitir esse clima de comemoração, de alegria, de criatividade, espiritualidade, esperança que permeava todo o nosso coletivo após a seleção do nosso projeto para este maravilhoso edital. A ideia era que, ao olhar para a capa, as pessoas sentissem imediatamente que alguma coisa boa aconteceu aqui. Já na 9ª edição da revista, eu senti que não bastava apenas celebrar a conquista da lei. Era preciso celebrar aqueles que fizeram parte disso e que fizeram tudo isso ser possível. Era hora de dar os holofotes ao coletivo de escritores por trás da revista, que são pessoas reais, geograficamente distantes, mas que mesmo assim colocaram a mão na massa, trabalharam remotamente, mas de forma unida, acreditando, se empenhando na construção de 9 incríveis edições. Queríamos mesmo estar lá, né, na distribuição da edição física, né, da 8ª edição, interagindo com o público, mas como somos autores de diversos lugares do Brasil, e como a distribuição se concentrou somente em algumas cidades de Santa Catarina, para quase todos nós não foi possível participar desse momento emblemático, mas a capa da 9ª edição veio como um presente. A ideia central foi criar uma cena simbólica, materializando artisticamente essa vontade nossa quanto coletivo de estar junto. Na ilustração nós vemos então alguns membros de destaque da revista entregando os exemplares da 8ª edição para as pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, famílias, uma imagem que representa o acesso democrático à cultura, à leitura, o encontro entre os produtores culturais e os leitores. Além da bandeira do Coletivo Escribas, a capa também faz uma homenagem à própria Beija-Flor Editorial, que participou ativamente na confecção das edições físicas. Uma das minhas maiores preocupações nessa capa foi garantir a diversidade real entre corpos, idades, etnias, estilos e expressões, porque a revista traz exatamente isso, a pluralidade, a diversidade. Nada ali foi feito para parecer perfeito, tudo foi feito para parecer humano. E até por esse valor pessoal que nenhuma dessas artes foram feitas ou sequer tiveram auxílio de inteligência artificial. E esse é um valor compartilhado entre os membros da revista. O processo das 2 capas passou por várias etapas, como em todas as capas que ilustrei para a revista. Essas 2 também partiram de ideias iniciais propostas pela própria Maria Gabriela. Depois eu vim incrementando com as minhas próprias ideias e em um diálogo íamos melhorando toda a ideia central. Ela também definia a paleta de cores e a partir daí eu começava com os estudos iniciais, partindo para a pesquisa de referências, estudos de composição, para então começar com os rascunhos que dão início à forma. Eu ilustro através do programa Krita, né, que é um programa profissional, gratuito e de código aberto. Geralmente eu perco de 2 a 3 dias só rascunhando, sobrepondo um rascunho em cima do outro, partindo de uma forma mais simplificada, de modo a ajustar as proporções, o enquadramento, até atingir a forma de traços mais refinados, né? E aqui também tenho que ter um certo cuidado para deixar um espaço para o título, né? E para os eventuais textos que aparecem sobre a ilustração na capa. Com o rascunho final pronto, vem a fase da line art, que no caso é o desenho dos traços da arte em si, né?
utilizando os pincéis mais adequados, na espessura mais adequada. E depois do rascunho, o rascunho é apagado, né? E vem a fase da coloração, que justamente, né, como diz o próprio nome, é o momento de pintar a arte, né, plenamente traçada. E aqui é importante ter muito cuidado com o equilíbrio das cores, com a saturação, com o contraste, brilho, pois a escolha das cores é imprescindível para transmitir as sensações que desejamos transmitir como artistas. Por fim, vem a parte da finalização, com a implementação de efeitos de luz e sombra, que é justamente aquilo que faz a arte saltar de um plano 2D para o 3D, dando profundidade, harmonia e os ajustes necessários para um produto final digno. Tudo foi feito de forma minuciosa, respeitando o prazo, conceito do edital e principalmente a identidade da revista. Não foi apenas um trabalho técnico, foi um trabalho emocional, simbólico e afetivo. Essas duas capas representam para mim um marco na minha trajetória como artista, como ilustrador e como criador independente, e elas representam reconhecimento, confiança e responsabilidade artística. Sem o PNAB, gente, muitas iniciativas culturais simplesmente não sairiam do papel. Não se trata apenas de um auxílio financeiro, mas de um ato de resistência cultural. Essas ilustrações são, acima de tudo, um registro artístico de gratidão. Essas duas capas contam uma história em sequência, né? Primeiro, a conquista e depois as pessoas. Primeiro, o reconhecimento, depois a comunidade. Primeiro a semente e depois os frutos. A nona edição também contou com uma contracapa ilustrada, né, que foi algo até então inédito na revista. O objetivo dessa contracapa foi trazer uma colagem, homenageando os lindos registros que fizemos das pessoas recebendo em mãos os seus exemplares da 8ª edição. Queríamos aqui eternizar cada expressão que, unidas, dão para nós um sentimento muito especial de dever cumprido. E esse contato com o público era emblemático e merecia um destaque especial. A arte, gente, só existe porque alguém olha, sente e se conecta. A revista Escribas é exatamente isso, uma ponte viva entre quem escreve, quem cria e quem lê. Dito isso, muito obrigado a todos que ajudaram de alguma forma nesse projeto. Se você gostou do meu trabalho, o convido a seguir a minha galeria de artes no Instagram, @WalterJSArtes, além, é claro, do meu trabalho como escritor, autor @WalterJSCoutinho. E convido a todos a conhecerem mais intimamente o nosso trabalho, seguindo o Instagram da revista Escribas e do coletivo Escribas. Abraços e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês, nesse projeto incrível, que é a revista Escribas, de um coletivo incrível, que é esse projeto que já vem há alguns anos, né, chefiado pela Maria Gabriela, que é uma profissional sensacional, né, que envolve, que pensou nesse coletivo, nesse apoio para os escritores nacionais. Nós temos um coletivo, e ela vai falar um pouco mais sobre isso para vocês, né, no vídeo e nessa revista, que ficou linda, 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 porque é a união da cultura brasileira, é a união das escritoras, dos escritores, dos artistas, né, um baita artista que é o Walter, fazendo as artes, fazendo a capa. Então é um privilégio enorme participar, né, com a Beija-Flor Editorial, que é um plano, que é uma estrutura que foi criada, né, uma editora que foi criada, planejada junto da Maria Gabriela, muitas conversas, de olhar, ver e sentir muitas autoras e autores, a leitura nacional indo para o espaço, muitas vezes sendo, né, reduzida como se fosse qualquer coisa. Então, muita gente enganada, sofrendo dentro desse mercado editorial. Então, nós pensamos, e hoje eu sou o editor da Beija-Flor, e que completa 2 anos em breve, com mais de 30 publicações. Então, nós estamos muito contentes, assim, de poder apoiar os livros, os quadrinhos, as revistas, né, as autoras, os autores, os quadrinistas,
gente faz com muito carinho. E como foi feita essa revista, né? Passando depois de todo o processo, né, de escrita, de construção, de estrutura, chegar na gente e não é só um selo que tá ali na revista, né? Então é olhar cada detalhe de cada página, olhar para ver se está tudo certo, fazer uma última conferência, auxiliar, né, com a gráfica em sistema, em corte, em sangria. Esse é o melhor cenário para essa página. Então tudo isso a gente foi fazendo e analisando cada passo, em cada situação, né? E é um processo que demora porque a gente precisa, né, olhar com muita calma, porque pode passar alguma coisa despercebida e fazer algum corte errado em um processo de impressão. Então a gente faz isso com muita calma, com muito cuidado, para a revista ficar do jeito que ela saiu, né? Os exemplares ficaram lindíssimos, então é um orgulho, é uma satisfação imensa. E claro, aí depois envio cada revista, né, com shrink, protegendo, né, bem embalado, para que a hora que chegasse nas instituições, nas escolas, as pessoas pudessem pegar esse material da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, foi muito gratificante ver, né, quando a gente consegue visualizar a pessoa olhando, a pessoa com aquela arte, com aquele texto, com aquela ideia daquela escritora, daquele escritor ali naquela revista. Então, é agradecer toda a estrutura, todo o suporte, né, que só aconteceu graças ao apoio, né, do estado da cidade, toda uma construção que faz hoje a gente ter essa possibilidade. Então, é uma alegria imensa a gente terminar esse ano, poder ter realizado esse projeto e ter cuidado com muito carinho. E vamos continuar com revista, com coletivo, com editora, apoiando, né, o que for de nacional e a gente puder fazer esse suporte, né? E essa construção da editora é construir em conjunto, é construir e não deixar o autor e o autor na mão. E é o que vem do coletivo Escribas, é o que é essa revista. É que juntos, unidos, né, sem divisão de qualquer coisa, de qualquer tipo, né, com respeito, com compaixão, com carinho, com autocuidado, a gente pode evoluir pela vida, evoluir na nossa cidade, no nosso estado, evoluir no nosso Brasil. E a gente vai continuar fazendo o melhor e vamos continuar diazinho por vez buscando, né, entregar essa revista, entregar qualidade e apoiar a cultura nacional. Um abraço para vocês e vamos celebrar 2026, um ótimo ano para todos.